Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. O Filho não somente veio resgatar a sua igreja, mas veio dar entendimento à igreja. Veja o que diz aqui no verso 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, a sua intenção, seu bom prazer, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A chave para a gente entender essa parte aqui é o que Paulo diz aqui no verso 9, de que Deus nos desvendou em Cristo o mistério da sua vontade. O que é o mistério? Que vontade misteriosa é essa? Primeiro, que vontade é essa? E segundo, em que sentido ela é misteriosa? A vontade de Deus é esse plano que nós estamos estudando até aqui. A vontade de Deus foi ter um povo para Ele mesmo. Agora, só que esse plano era misterioso, porque no Antigo Testamento ele não era tão claro, embora estivesse lá através dos símbolos, das figuras, dos tipos, das instituições, das personagens, das histórias, o altar, os sacrifícios, o sacerdócio, as ofertas, estava tudo lá na lei de Moisés, estava tudo lá nos profetas. Profetas Isaías, capítulo 53, descreve a morte do servo sofredor, morrendo pelo pecado do povo de Deus. Então estava tudo lá, mas como que com um véu, meio que obscuro. Mas agora, quando Cristo veio, quando Ele assumiu a carne humana e se tornou um de nós, Ele desvendou o mistério da vontade do Pai. Ficou claro que desde o início a vontade do Pai era que o Filho morresse para resgatar a sua igreja. E agora nós sabemos quem somos, de onde viemos, por que existimos e para onde vamos. Porque esse plano está aqui, verso 6, verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu prazer que propusera em Cristo. Está aqui, verso 10, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. A vinda de Cristo, a sua encarnação, a sua morte e a sua ressurreição, esses eventos formam o que a gente chama a dispensação da plenitude dos tempos. Os tempos alcançaram a sua plenitude com a vinda de Cristo. Não é à toa que o mundo é dividido entre antes dele e depois dele, porque a vinda dele marca o centro da história. O centro da história. Então, o cristão, ele tem agora uma visão do que é o mundo e da história. Eu sei que a história tem um começo, tem um meio e caminha para um fim. Esse meio já aconteceu, a plenitude da dispensação dos tempos. Cristo veio e Deus fez tudo convergir nele. Ele é o centro de todas as coisas. E agora nós aguardamos a consumação. Sei quem sou, sei o que é que estou fazendo aqui, sei para onde vou. Isso me ajuda a responder a pergunta: Deus, qual é o meu papel no mundo? Deus, o que é que o Senhor quer de mim nesse mundo? Deus, por que é que eu existo? Deus, por que é que o Senhor não me leva logo? O cristianismo traz as respostas mais coerentes para as grandes questões existenciais da vida, a partir de trechos simples como esses. Na época que Paulo escreveu isso aqui, as pessoas viam a história como sendo algo que se repetia em círculos, ou algo totalmente aleatório. Mas o cristão não crê em sorte, destino, azar ou acaso. Ele sabe que tem um Deus, que tem um plano elaborado na eternidade e que Ele está agindo no mundo. Nós chamamos isso história da redenção. São os atos salvadores de Deus na história. Deus está agindo na história humana, levando essa história ao seu cabo e à sua consumação. O cristão sabe disso, por isso a vida dele faz sentido. Não é como os pagãos, que estão diante de um mundo assustador, onde as coisas parecem acontecer ao acaso, como um trem descarrilhado, onde parece não ter propósito, razão de existência. Mas não o cristão. Ele sabe a história, ele sabe que a história faz sentido, o mundo faz sentido, há um Deus que está no controle, e ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Foi isso que Cristo veio fazer, nos dar entendimento do plano de Deus. E não terminou aí. Verso 11. Eu disse que ia terminar, né? Uma dica para vocês: nunca acredite no pastor quando ele diz assim, estou terminando. Viu? Porque nunca é verdade. No verso 11, você tem mais uma coisa que o Filho fez. Nele digo, ou através de quem nós somos feitos, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Aqui é o filho chegando para o pai dizendo: Pai, assumirei a natureza humana, morrerei pelos teus. E o pai diz: e eu darei esse povo a ti, como recompensa do teu trabalho. Nós somos feitos a herança de Cristo. Quer saber o que é a igreja? A igreja é a herança de Cristo, como resultado do trabalho que ele fez na cruz. Você é de Cristo, você é a recompensa de Cristo. Você é a recompensa de Cristo. Fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Paulo está repetindo mais uma vez que tudo isso é pela graça de Deus, não é por mérito, mas que Deus predestinou a sua igreja para ser a herança de Cristo. O que é a igreja? A igreja é o povo de Deus. É por isso que aqui mesmo na carta aos Efésios e outras correspondências, você vai encontrar metáforas que falam da união de Cristo com o seu povo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é a raiz, nós somos a árvore. Ele é a base e nós somos o edifício. O que é que essas metáforas têm em comum? É que elas falam dessa união orgânica de Cristo com o seu povo. Estamos unidos a Ele porque nós somos aquilo que Ele veio comprar, aquilo pelo qual Ele deu o seu sangue, aquilo que Ele resgatou com a sua morte. Somos dele, pertencemos a ele. Quer saber o que é a igreja? É exatamente o corpo de Cristo, do qual o casamento é uma ilustração. Por isso que nós valorizamos, por isso que os cristãos valorizam tanto o casamento, porque o casamento é uma figura dessa relação de Cristo com a sua igreja. E tudo isso, mais uma vez, final do verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Oh, glória. Amém, né? Amém. A gente pode dar glória, né, pastor Luciano? A gente não está na presbiteriana, né? Quando a gente está lá na presbiteriana, a gente não dá não, né, pastor? A gente dá sim. Dá sim. Bem baixinho, mas dá. Agora temos um outro problema. O Pai planejou na eternidade. Ele escolheu, predestinou um povo para si, para o louvor da sua glória. O Filho veio há 2000 anos atrás, tomou sobre si a carne humana, se tornou um de nós, nos representa na cruz, paga o preço da nossa adoção, somos justificados pelo seu sangue. A pergunta é: como é que alguma coisa que foi planejada na eternidade e que aconteceu há 2000 anos atrás me alcança hoje, eu morando em 2023 em Recife? Como é que isso me alcança? E aqui agora é a vez da terceira pessoa da Trindade. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplica. O Espírito aplica. É o Espírito Santo que, através da revelação dessa vontade, através dos séculos, ele chama e reúne aqueles que Deus na eternidade escolheu e por quem Cristo morreu. Veja como Paulo diz aqui, verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Agora presta atenção aqui. Nós, que de antemão esperamos em Cristo. Quem são esses com quem Paulo se identifica, dizendo assim, nós, que de antemão esperamos em Cristo? Era quem? Os judeus, né? Não era isso? Os judeus não esperavam a chegada do Messias, e Paulo era judeu. Então ele diz, nós esperávamos a chegada do Messias, em quem também vós, quem são vós?
os efésios, que não eram judeus, eles eram gentios, eles não tinham esperança messiânica, escatológica, não tinham essa expectativa. A igreja é feita de judeus que creram no Messias e de gentios a quem o Messias foi anunciado e que não tinha expectativa. Então, a igreja, isso Paulo vai desenvolver no capítulo 2, se você quiser depois ver, segunda parte do capítulo 2, ele vai falar da igreja como sendo um único corpo feito de judeus e gentios crentes. Mas ele está só antecipando aqui. Em quem nós, que de antemão esperamos em Cristo, e também vós, agora olha a sequência, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Em Cristo, nós, eu como judeu, e vocês, efésios, nós estamos. E como é que nós estamos em Cristo? Depois que nós ouvimos a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação. Aqui está a chave. Como é que Deus, então, chama essas pessoas que Ele elegeu lá na eternidade e por quem Cristo morreu? Através da pregação do Evangelho, o que responde à pergunta sincera que muitos cristãos têm. Mas se Deus já predestinou, pregar por quê? Está aqui sua resposta. Porque é através da pregação que Deus vai chamar os seus eleitos. É por isso que eu prego aonde eu posso. Eu não sei quem são os eleitos, eu não sei, mas eu sei que através da minha pregação, Deus vai chamá-los. E é por isso que Cristo disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o meio pelo qual o Espírito Santo chama os eleitos de Deus, através da palavra. Vocês ouviram a palavra da verdade, para ouvir alguém tem que pregar, não é? Ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, porque até agora alguém pode ter dito assim, pastor, Deus predestinou, eu não tive nenhuma participação, Cristo morreu por mim, eu não tive nenhuma participação, mas como é que fica isso aqui? Ah sim, mas você tem de crer, essa é a sua participação. Deus não crê no seu lugar, Deus não crê no seu lugar, o Espírito Santo não crê no seu lugar. Crer é o que você tem de fazer. Só que você só vai crer porque o Espírito de Deus, pela palavra pregada, pelo Evangelho anunciado, vai chegar no seu coração, vai convencer você, como o rapaz que conquista a moça, com palavras bonitas, doces, linguagem maravilhosa, até que você, de livre e espontânea vontade, diz, eu creio. Deus lhe elegeu lá na eternidade. Cristo morreu por você há 2000 anos. E num determinado momento da sua vida, voluntariamente, você vai dizer, eu creio. O meu sogro, pastor Francisco Leonardo, ele costuma contar uma história que eu gosto muito, para ilustrar. É isso aqui, imagine que isso aqui é uma rua, né? Uma rua bem movimentada. E tem uma porta bem grande aqui, e em cima está escrito, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Dezenas de pessoas passam por ali, leem aquele letreiro, e algumas leem e dizem assim, isso não é para mim, eu não quero, não estou interessado. Outras passam e dizem, eu não estou cansado e oprimido. Outras param, dão uma olhadinha assim, continuam o caminho. E aí para uma pessoa, olha e diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isso é para mim, eu estou cansado, eu estou oprimido, isso é para mim. E a pessoa entra, ela entra completamente. Quando ela entra, ela olha para a porta do lado de dentro, e lá em cima está escrito, só pode vir a mim aquele que o Pai o trouxer. Antes de entrar, você percebe que é uma decisão sua. Depois que entrou, você se ajoelha e diz, Deus, obrigado porque o Senhor me trouxe, porque se não fosse teu Espírito Santo, eu não teria tomado essa decisão, não é verdade?
Quando você se ajoelha de noite para agradecer a Deus a salvação, como é que você ora? Eu me agradeço porque eu tomei a decisão. É assim que você ora? Todo mundo de joelhos entende isso aqui. É graça. Você creu pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, como Paulo vai dizer aqui no capítulo 2, no verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso remete para o que vem antes, inclui a fé, não vem de vós, é dom de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Ele toma a pregação da palavra, ele traz a palavra ao coração, ele convence, ele ilumina, ele chama, ele atrai com cordas de amor, a ponto de que você, livre e espontaneamente, se ajoelha diante do Salvador e diz: eu sou teu, para todo sempre. Amém? E dessa forma o Espírito Santo sela a palavra no coração. Esse está selado, como está dito aqui, não é? Foste, final do verso 13, tendo crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui é autoexplicativo. O Espírito Santo é o selo do plano de Deus. Aquele que o Espírito Santo sela, não tem como voltar. Agora imagine, eu sei que tem alguns irmãos que dizem assim: não, o crente pode perder a salvação. Mas como, não é? Foi eleito na eternidade, foi escolhido, foi predestinado, o Filho morreu por ele, foi adotado, foi chamado pelo Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, e Deus não é capaz de segurá-lo até o dia da redenção? Que salvação incompleta é essa? A salvação completa é quando Deus lhe resgata do inferno e lhe sustenta até a glória. Menos do que isso, não é salvação bíblica. Não é. O Espírito Santo, ele funciona como selo, essas palavras são seladas, essa verdade é selada no nosso coração. E não só isso, terminando agora de verdade, 14, o qual é o penhor da nossa herança. Olha o que é que Deus fez, nos deu uma garantia. Todo mundo sabe o que é um penhor, não é? Você está liso, não tem nada, mas tem aquele relógio Rolex que seu pai deixou de herança para você. Você vai lá naquela casa de penhor, pega dinheiro, deixa o Rolex, e o Rolex funciona como um penhor de que você vai voltar para pagar o que você deve, resgatar, né? Você vai voltar com dinheiro para resgatar o Rolex. O Espírito Santo é o penhor que Deus nos dá, a garantia de que Ele vai resgatar a sua propriedade. Está vendo aí no verso 14? Até o resgate da sua propriedade. Nós somos, já dissemos, né? Somos a propriedade de Deus. Só que aqui estamos no mundo ainda, Deus ainda virá resgatar a sua igreja, e até que Ele venha, Ele nos deu um penhor, Ele nos deu uma garantia, que é o Espírito Santo. E por que é que Ele fez tudo isso? Final do verso 14, em louvor da sua glória. Essa é a resposta que a Bíblia dá a toda a questão. Por que que Deus não sabia que Adão ia pecar? Por que que Ele criou Adão? Para o louvor da sua glória. Por que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo? Para o louvor da sua glória. Por que Deus permite o sofrimento no mundo, guerras? Para o louvor da sua glória. De uma forma que nós não compreendemos plenamente, no final, tudo será para o louvor da glória deste Deus sábio, justo, santo e verdadeiro, a quem nós não podemos imputar engano, injustiça ou maldade, porque Ele é muito acima de nós. E em graça e misericórdia, quis ter um povo para si, que é a igreja. Eis a igreja de Deus. Louvamos a Deus hoje por 8 anos dessa comunidade, que é uma expressão dessa igreja. E motivos temos, não temos, de dizer a Deus: que privilégio fazer parte do teu povo e aguardar a nossa redenção final, até o resgate da tua propriedade, em louvor da tua glória. Ó Deus, nós bendizemos o teu nome, não temos palavras, ó Deus, para dizer como o nosso coração transborda de gratidão, de gozo,
ao meditar nessas verdades profundas que o Senhor revelou através daquele velho prisioneiro, naquela prisão lá em Roma, mas cujo coração era cheio da tua glória. Te damos graças pelo apóstolo Paulo, te damos graças por essas palavras que ele escreveu, divinamente inspirado pelo Senhor, de maneira que nós entendemos o que é a igreja, o que nós somos e de que maneira podemos participar, Senhor Deus, da tua vida aqui nesse mundo. Abençoa essa querida igreja, que é a expressão da igreja de Cristo. Abençoa, unge, Senhor, os teus servos que aqui ministram a tua palavra. Usa cada um deles para a tua glória. Cada pessoa, Senhor, seja cheia do teu Espírito Santo. É o que nós pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela paciência. Parabéns pelo aniversário. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.